Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Imperial, ou Filósofo Imperial, como você preferir me chamar. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria só de relembrar uma coisa muito importante. Logo, logo teremos as votações à presidência. Espero que todos pensem com carinho e com cuidado em relação aos candidatos. E, fazendo uma alusão à nossa Constituição, no artigo 1º, todo poder parte do povo, para o povo e pelo povo. Bom, continuando isso, no último vídeo, que eu até tenho aqui para vocês, o exercício empresarial, né, que a gente fez. No último vídeo, nós entregamos aqui para vocês uma explicação básica de como funciona a questão aqui, né, dos preços, a questão aqui, né, da taxação e tudo mais. Vamos ver agora como é que funciona um pouco da inflação. O que é inflação? O que é esse monstro que todo mundo fala? Né, esse monstro de 7 cabeças que todo mundo fala, mas ninguém explica essa bendita coisa que é simples de se entender. É coisa muito simples, eu não entendo porque que ao invés de falar o pessoal não explica sobre. Primeira coisa, o que é inflação? Inflação nada mais é do que depreciação percebida de dinheiro, né, do valor monetário naquele país. Mais precisamente do valor monetário da moeda oficial daquele país, tá bom? Vamos lá, vamos pegar umas coisas básicas para você entender como a inflação funciona. Vamos pegar essa tabela para vocês compreenderem como ela se comporta em relação à inflação. Isso aqui nada mais é do que uma taxa de imposto de renda, né, uma taxa base aí que eu estou colocando para a gente fazer a comparação. Provavelmente você que é varejista, você que é industrial no Brasil, você sabe que você paga mais do que isso aqui. É bem óbvio isso, tá? Eu só coloquei isso aqui como uma questão didática de perceber como funcionam essas questões, tudo bem? Isso aqui tudo é uma forma didática. No Brasil, a inflação, a última vez que eu vi, estava 11,8. Como já teve a virada de mês, bem recentemente, no dia 1º, a gente está no dia 29, provavelmente agora no dia 1º, né, do mês 9, isso mesmo, do mês 9, vai ter a nova virada e a gente vai saber como é que ficou a somatória da inflação até, né, o mês 9 ali, a gente vai saber e eu posso até atualizar essa tabela aqui e tudo mais. Mas isso não vem ao caso no momento. O importante é vocês colocarem isso na cabeça de vocês. Inflação é a depreciação do valor monetário. O que isso significa? Significa que quando eu produzo alguma coisa nesse valor aqui, ó, custo de unidade de produção, ele deve passar por algumas cascatas até ter o valor para o consumidor. Primeira coisa que nós vamos colocar aqui é o quê? É o valor real dessa produção. E o valor real dessa produção eu vou constar no quê? Na primeira coisa que vai me cobrar dinheiro pela produção, que é o quê? Imposto. O imposto é a primeira taxa, é o primeiro valor que deve ser visto antes de finalizar a precificação para o consumidor. É a primeira coisa que a gente olha. Depois aqui entra a questão de funcionário, logística, custo operacional, mas isso eu estou desprezando nessa tabela, tá? Essa tabela está desprezando todos os gastos, tudo. Só estou colocando aqui taxa de imposto e inflação acumulada. Só isso que eu estou colocando no momento nessa tabela, tá? Só isso que eu estou colocando nessa tabela. Com isso, a gente consegue ter algumas ideias de como funciona a economia. Né? A gente consegue ver aqui um pouco como funciona uma parte da economia. Primeiro, vamos lá. O custo da unidade de produção do pãozinho, né, lá na sua cidade, o que seja, vamos supor que seja R$ 8,50 o quilo. Quando a gente coloca o imposto de renda, lembrando que
Nenhum empresário paga imposto nessa vida. Aprendam isso. Nenhum empresário paga imposto. Se você coloca isso na sua cabeça, você já percebe que taxar rico não funciona. Por quê? Porque ele pega esses impostos que ele pagaria e embute tudo no preço. De R$ 8,50, o custo de produção vai para R$ 11,32. Olha que maravilha. Então, para se vender para o cliente, ele vai vender o quê? A R$ 14,48. Porque eu estou considerando que ele está tendo um lucro de 120%. Acredite, isso é a média de lucro que você tem numa negociação. 80, 90, 100, 120. Tem produtos que você consegue ali até uns 140, 150 e ter uma boa margem e um produto é barato. É normal, é assim que funciona. Não me venha com a coisa de que o cara, ele com 20% tem lucro, tá feliz? Não, não tá. O negócio que só tem lucro de 20% é um negócio falido. É simples assim, aprendam isso. 20% falido, é de 100 para cima. Se você não tem 100% de lucro, você é um negócio falido. Então, de 8,50, com o imposto foi a 11,32, com os 120% do produtor, ou seja, 120% de lucro que ele tem que ter, vai a 14,48. Tá? Aprendeu isso? Entendeu? Perfeito. Matemática básica. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Né? Não me venha colocar 4 mais 4 igual a 16, que não vai dar certo. É isso aqui que é matemática econômica. É uma conta muito simples. Isso apenas com o imposto de renda vai a 14. Entretanto, porém, a precificação de um produto, a precificação de uma mercadoria, de um serviço, ele está atrelado ao valor percebido do dinheiro. O que é um valor percebido do dinheiro? É o quanto você compreende que o dinheiro vale em relação ao seu produto. Isso você faz em quê? Em vista do cenário da praça de mercado que você está. Entenda isso. O preço é percebido de acordo com a praça em que você está. Ou seja, a praça do comércio brasileiro é X, a praça do comércio norte-americano é Y. Pode ter produto que aqui no Brasil custe Y e pode ter produto que nos Estados Unidos custe 2Y, por exemplo. Entende? Ou seja, é de acordo com a praça. Isso é inflação. É o quanto que o dinheiro vale dentro daquela economia. Dinheiro que não vale nada significa que a inflação daquele país é alta. Dinheiro que vale muito significa que o dinheiro naquele país vale muito, ou seja, a inflação é baixa. Quanto maior o valor do dinheiro, menor é a inflação. Quanto menor o valor do dinheiro, maior a inflação. Simples assim. Então, vamos voltar para a tabela e ver como funciona isso na prática. Custo de produção, R$ 8,50. Custo real com o imposto, lembrando, rico não paga imposto, produtor não paga imposto, lojista não paga imposto, pequeno empresário não paga imposto. Quem abrir uma empresa hoje não paga imposto. Por quê? Porque vai embutir todo o imposto que ele pagaria no produto, no serviço ou em qualquer outro escopo de ação da empresa. Logo, taxar rico é estupidez, tá? Porque quanto mais se taxa, mais caro fica. Aprendeu isso? É muito difícil? Não, é questão lógica, racional, qualquer idiota consegue fazer a ligação desses dois pontos, né? Tirando o socialista, que é um bicho um pouco difícil de explicar a economia. Preço unidade sem inflação, R$ 14,48. Preço unidade com inflação, R$ 18,00. Ah, então é isso que eu vou pagar, Imperial? Não, não mesmo. Isso aqui é uma tabela que eu estou desprezando todos os outros gastos. Se a gente fosse olhar no mundo bonitinho, felizinho, sim, você só pagaria R$ 18,00 para sempre e não teria problema nenhum. Mas a tabela de preço vive oscilando. Isso é economia viva, isso é economia na prática. Então a tabela sempre oscilando
você nunca sabe exatamente como vai ser o preço. Você tem uma ideia de uma tendência de preço médio. É por isso que os preços não ficam loucos, que nem barata tonta descendo, subindo, e o caralho a quatro. Por quê? Porque há uma tendência média de preço que é percebida pelas pessoas e é uma questão de negociação. Então os preços sempre mantêm uma certa faixa, tá? Se a economia extrapola de um lado, é óbvio que esse preço vai se modificar. Se extrapola do outro, vai se modificar para o outro lado. Aí, se for para baixo, pode diminuir o preço, se for para cima, aumenta o preço, e aí vai por essa casquetada toda. Seguindo nisto, vamos ver agora algumas modificações básicas que o Estado pode fazer para se meter nessa economia, o que eu acho péssimo. Mas vamos lá. Vamos supor que hoje o governo chega e coloque, assim, de base, apenas para iniciarmos uma boa conversa, a atitude de aumentar os impostos. Vamos aqui colocar os impostos em nada mais nada menos do que 60%. 60%, minhas crianças. Já temos uma modificação muito interessante. Vamos voltar para o pãozinho? Custo de produção, R$ 8,50. Não alteramos o custo de produção. Eu deveria? Deveria. Porque esse imposto de renda vai ser aplicado a quem? Há também o produtor de trigo. Há também o produtor de fermento. Há também o produtor de outros insumos necessários para o pão, seja um saborizador, seja um ingrediente extra, o sal, o açúcar, né? Se for um pão doce, né? Um pãozinho de leite, sei lá, se você for em São Paulo, deve ser pãozinho de leite, eu não lembro como é que é. Então, o açúcar aumenta, tudo aumenta. Então, isso aqui com certeza aumentaria. Mas vamos levar em conta que esse é um mundo fantasioso, onde todos os pequenininhos dançam felizes de mãos dadas e a economia é essa coisa em que aumenta-se tudo, mas a produção fica a mesma coisa, né? Se fosse no mundo realista, o que que seria? 8,50 mais uns 60% eu poderia fazer de cabeça. Eu acredito que deveria dar uns 12 a 15 reais, tá? Eu vou fazer aqui para a gente ter uma ideia, né? Eu tenho uma calculadora. Provavelmente vocês não estão vendo, porque eu só estou transmitindo a tela do Excel e não a tela do computador. Mas se eu pego aqui, ó, vai para... eu falei 12, eu errei feio, né? Foi para 13,60. Então, se a gente fosse levar em consideração o imposto, ia para 13,60 a produção. 13,60 a produção, o custo real ia para 23,56. O custo da unidade sem a inflação ia para 39,50. A unidade com inflação, ou seja, o quilo do pãozinho, ia para R$ 45,98. Olha que interessante, né, gente? Parece que taxação não diminui preço, né? Muito pelo contrário, só o aumenta. Só aumenta esse preço. Vamos voltar para os 12%, né? Vamos fazer o mundo ficar feliz. 8,50, né, de novo? Né? Tava 8,50? Agora eu não lembro. Acho que tava 8,50, né? Tava 18? Sim, sim, deve... 8,50. Tanto faz, isso não importa. Isso aqui é economia. Tá? Isso aqui é cálculo matemático dentro de economia. Quando você pega isso aqui e passa para a inflação, você pensa, tá, então quer dizer que o Estado tem controle sobre a inflação? Olha, é mais ou menos, tá? O Estado não tem controle direto à inflação, como ele tem controle direto dos impostos. Ele não tem controle direto na inflação, porque a inflação não é como se fosse assim uma taxa, uma alíquota, ou sei lá, como é que eu posso dizer, não é um parâmetro facultativo. Ele é um parâmetro perceptivo. Não sei se eu poderia explicar desse jeito, mas em teoria, bem a grosso modo, eu poderia dizer isso. A inflação, ela não é facultativa, ela é perceptiva. Então,
Posso estar bem errado nessa análise dessa forma, mas a grosso modo seria isso, tá? A grosso modo é isso. O que isso significa? Que é literalmente, como eu já disse desde o início, a percepção da depreciação do valor monetário. Se é a depreciação do valor monetário, significa o quê? Que o valor do dinheiro tem uma depreciação acumulada de 11,87%. Ou seja, seria algo como R$ 1, tá? R$ 1. Na verdade, eu poderia colocar aqui como contábil para facilitar, né? Vai ser igual, né? Vai ser igual aqui a nada mais, nada menos do que, se a gente está falando que é 11,87%, é só você fazer. Você pega aqui a conta, R$ 1, e subtrai 11,87, indo para 10 centavos, indo para 0,12 centavos. É isso que vale o seu dinheiro. Deixa eu botar aqui em contábil para facilitar, tá? Tá aí, é isso que vale o seu dinheiro. Eu até poderia colocar isso aqui, ó, mais direito e ver se realmente é isso. A gente pega aqui, escreve soma, né, para a gente fazer aqui bem de boa, e bota ele multiplicado a isso aqui. Na verdade, é o seguinte, não tem que ser desse jeito, não. E como é do próprio valor, tem que ser isso aqui mais ele próprio vezes isso. Vamos ver se é isso mesmo, que aí vai dar o valorzinho certo. Não, então é realmente, literalmente, direto. É, realmente dando 12 centavos, né? Você vai multiplicar esse valor pela inflação, regrinha de 3, e você tem aí 12 centavos. Ou seja, para você comprar sem inflação, você precisava o quê? De R$ 14,48. Como R$ 1 seu sempre valeu R$ 1, você só precisava do quê? De R$ 14, com mais R$ 1, R$ 15. Você comprava. Mas como o seu dinheiro teve uma depreciação, o seu preço por unidade cai para R$ 18. Ou seja, o seu poder de compra, que era R$ 14, cai para 18. Eu sei que é um pouquinho ilógico, né, eu falar que o seu preço de 14 cai para 18, mas é porque é a sua capacidade de compra. A sua capacidade sai de R$ 14, que é um topo bacana, para R$ 18. Isso significa o quê? Que você antes precisava de 15 moedinhas de R$ 1, tá? 15 moedinhas. Quanto que você precisaria para R$ 18, sendo que o seu dinheiro agora vale 12? 12 centavos, cara. Seu dinheiro vale 12 centavos com essa inflação. Olha o peso que é a sua a inflação dentro do seu dinheiro, né? Olha o peso que tem. Isso porque está a 11%. Se a gente pega, por exemplo, a inflação de países totalmente governados pela esquerda, como Venezuela, Cuba, entre alguns outros, esse valor aqui só aumenta, né? A Argentina, com um governo esquerdista, está com uma inflação que, se eu não me engano, ele está numa média ali de uns 60%. Eu posso até aqui dar uma repesquisada e confirmar. E com isso a gente tem o quê? Um processo inflacionário que quebra o valor do seu dinheiro. Tá? É isso que nós temos aqui dentro desse valor. Então, deixa eu apagar isso aqui, tá bom? 11,87 é o valor da inflação. Ok, mas então, se isso é perceptivo, agora vem a pergunta, Imperial.
como é que o Estado pode se interferir na inflação? Boa pergunta e as respostas são excelentes. Vamos lá. O mais clássico, e eu acho que é a maior estupidez que algum governante pode propor, sério, a pessoa que propõe isso ou não tem estudo, ou é idiota, ou não tem estudo, ou é idiota. Não tem muito o que dizer. Porque uma pessoa que me fala que vai imprimir dinheiro está fazendo a maior estupidez do mundo. Por quê? Porque no momento em que você imprime dinheiro, você está injetando mais dinheiro na economia. Você pensa, isso é maravilhoso. Ok, mas agora vem a grande pergunta. A sua produção interna, bruta, o seu PIB, acompanha a sua impressão de dinheiro? Porque entenda uma coisa, quando uma moeda é lastreada em outra, ou é lastreada em um produto, como ouro, como muitas moedas sempre foram lastreadas em ouro, é muito difícil fazer esse controle por parte do Estado, porque o dinheiro vale o quanto que é minerado em ouro, né, e o quanto que o ouro está resguardado em entidades, como bancos, empresas mineradoras, né, órgãos de mineração e tudo mais. Então o dinheiro fica resguardado dentro desse lastro. Como aconteceu com o Brasil, né, que nós tivemos o lastro por muito tempo do real no dólar. Então, $1 era R$ 1. Então, não havia inflação no Brasil, porque era uma questão de lastreamento. É bom por um lado, mas também é um pouco custoso para o outro. Então, lastrear é algo que deve ser sempre pensado com cuidado. Mas levando em consideração a impressão de dinheiro, né? Vamos direto à impressão de dinheiro. Quando você imprime dinheiro, o que acontece? Você injeta dinheiro, mas sem a garantia de que o seu PIB acompanhará a sua impressão de dinheiro. Se o seu PIB não acompanha a impressão de dinheiro, logo você tem mais dinheiro no mercado do que ele necessita. Ou seja, você está suprindo uma oferta, quebrando a demanda. Como nós sabemos, o mercado, a economia, tudo em volta gira em torno da lei sagrada do mercado, oferta e demanda. Quem for contra essa oferta, quebra. É simples assim, a lei ela é extremamente carrasca, não tem meio termo. Se você vai contra a lei de oferta e demanda do mercado, você quebra. Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, Argentina, Chile agora, Bolívia, todos os países que vão contra a lei da oferta e da demanda, quebra. Simples assim. Qualquer país que for contra, quebra. Qualquer mercado que for contra, quebra. Qualquer empresário que for contra, quebra. É isso que funciona. É obrigatório assim. É uma lei totalmente sanguinária. Você não tem opinião em relação a ela. Ela vai te quebrar. Então, quando você imprime dinheiro, olha o que acontece com a sua inflação acumulada. Nesse mês era 11,87. No próximo mês passa para 14,8. De uma única vez. No próximo mês, mas eu parei de imprimir dinheiro. Tá, mas você parou de imprimir dinheiro. Uma pergunta que eu te faço é: esse dinheiro a longo prazo conseguiu suprir o seu PIB? Não. Então você ainda vai sofrer com as consequências até o dia em que o seu PIB no país superar a sua impressão de dinheiro que você fez em determinado momento. Aconteceu isso? Não. Então vai subir de novo. 14,80? Pode botar para 18. Cara, mas já passou um tempinho, né? Não importa. Seu PIB superou? Não. Então ainda tem mais dinheiro no mercado do que é necessário. No dia em que o seu PIB superar o dinheiro que você injetou, você começa a estabilizar. Até lá, você já vai poder enfrentar aí, só de leve, uma inflação de 38%. E o próximo ano? Vamos ver o que aconteceu ali com os mercados, como é que foi. Teve empresa que fechou, teve muita empresa que abriu. Num cenário desse aqui, eu duvido que tenha empresas abrindo. Logo,
tem mais empresa fechando, mais desempregado, seu PIB vai descendo, a questão do desemprego aumenta e a economia vai para o ralo. Você pode enfrentar aí com tranquilidade uma inflação de 60%. Que delícia! Isso em conjunto com uma economia que tenha uma média de impostos de 80%, como o Brasil, você já vê como é que a maravilha fica, né? Pão, 8,50 de produção, mas isso aqui com certeza já mudou. Se a gente for colocar a regra de inflação e imposto agora na produção, é só você fazer, de certo modo, uma soma nas duas, né? Porque as duas são valores que vão retirar do seu produto. Então, o imposto de renda, que vai ser aplicado em todos os seus fornecedores de insumos, vai ter que ser aplicado os dois, né? Então, vamos fazer uma continha básica. 8,50 vezes, né, 80%, tá bom? No caso não é vezes, é mais, né, mas então é 8,50 mais o 80%, dando 15,3. Só que lembre-se, ainda temos a inflação acumulada de 60%. Olha que maravilha! 24,48. 24,48. O seu pãozinho, nessa cidadezinha pequenininha de interior, ali de roça, né? Aquela coisa maravilhosa, foi para nada mais e nada menos do que R$ 136,77 o quilo. Imprime dinheiro mais, minha criança! Por favor, imprime mais dinheiro para a gente se divertir. Vai! Faz uma economia de merda. Faz uma governança em que a economia é de merda. Tá bom? Por favor, faça isso, que eu adoro ver país se fudendo. Eu adoro ver a Argentina quebrando porque está indo contra a economia. Eu adoro ver em Cuba milhões de cubanos sofrendo nas ruas por causa que fizeram uma má gestão de economia. Eu amo ver na Venezuela o que acontece quando você não respeita essa lei. O que acontece? Fome, miséria. Aprenderam? Sim, eu sou duro e eu não tenho paciência com quem vai contra isso aqui. Isso aqui é uma questão matemática. A tua opinião para matemática é nula, porque ela não vale de nada. Aprendeu? Fui bem claro? Ótimo. Então vamos tirar a impressão de dinheiro da jogada e vamos voltar com aquela inflação de 11,87, que acredite, é alta. É 87 ou 88 eu coloquei aqui? Vamos 87. Tá? É altíssima. Então, 8,5, né, como eu tinha colocado da última vez. Vamos voltar para 18. Tá bom, Imperial. Você já ficou bravo demais porque os retardados imprimiram dinheiro. E, acrescentando isso, uma grande taxa de imposto. Como é que a gente, então, barra a inflação? Para barrar a inflação, é um pouco difícil, tá? Ela requer alguns anos para a inflação realmente descer. É coisa assim de uma ação hoje para a gente sentir o efeito daqui a 5 meses ou mais, dependendo do nível de estrago que a inflação já fez no país. Vamos supor que o governo, né, o ministro da Economia lá, lembrando que não é o presidente que faz isso, é o ministro da Economia. Então, quando o presidente fala, eu abaixei a inflação, mande esse cara tomar no cu. Porque quem abaixa a inflação é o ministro da Economia com o pessoal do Banco Central, com o empresário, com os chefes de organizações, de empresas e tudo mais. Quem abaixa a inflação são esses caras. Presidente não faz porra nenhuma. Aprendam isso. Presidente não faz porra nenhuma na economia. E não deve fazer mesmo. O que ele faz? Pode-se normalmente aumentar a taxa Selic. Então, nós teremos aqui um aumento. Eita! Ah, eu não posso apertar esse botão? Ah, tá. Não posso apertar isso. Então, não consigo colocar um acréscimo. Mas então, eu vou colocar aqui, ó. Mais taxa Selic.
né? A taxa de juros. Ai, nossa, o senhor tá de brincadeira. Como é que eu coloco? Ah, tá. Vai ficar assim mesmo. Taxa Selic, né? Que é a nossa taxa de juros de empréstimo, taxa de juros de financiamento, tudo mais, taxa de juros de banco, para ser assim, bem grosso modo, bem simplesão para você entender isso, é o quanto que você paga de juros. Por que que deve se aumentar isso? Porque em teoria isso faz com que a percepção de mercado perceba que há mais escassez de dinheiro. O que isso significa? Que se um empresário ele não consegue o dinheiro no empréstimo, porque se torna mais caro, ele vai ter que conseguir esse dinheiro de outro jeito. Como? Diminuindo o preço para vender mais. Compreende? Ou seja, então isso vai ser de uma hora para outra? Como eu disse, de 5, 6, pode te levar 1 a 5 anos para você sentir esse efeito. Então, quando você vê que a economia está indo mal, só veja se os representantes que devem resolver essa situação estão trabalhando. Se estão, acalme-se, que provavelmente em 6, 7 meses a situação deve começar a dar alguns passos para a melhoria. Não vai melhorar, mas vai começar a dar alguns passos para a melhoria. Simples assim? Beleza. Cara, tá, ele aumentou a taxa Selic. Quanto que isso vai diminuir? Mano, é coisa de 0,05%. A cada mês, a cada bimestre, a cada trimestre. Depende também de qual vai ser o período operacional que os bancos ou as empresas ou o que for que tiver responsável por essas áreas estiver fazendo a sua cotação. Se o cara faz um fechamento de período contábil a cada 5 meses, então é a cada 5 meses que você vai sentir esse efeito. Tem empresa que só faz fechamento de serviço contábil, né? Fechamento de período contábil a cada, sei lá, 1 ano. Ou seja, ela passa 1 ano inteiro sem fazer o fechamento de serviço contábil. Você não espera que essa empresa vá diminuir o preço em relação à inflação acumulada de uma hora para outra. Percebe? Então aqui, ó, nós pegamos o que? Passou 5 meses, né? Passou 5 meses, baixou ali, você vai sentir aqui o quê? De 11 foi para 10, né? 11,10. Foi isso que você sentiu nesses 5 meses. Percebe que é muito mais fácil você aumentar a inflação do que diminuir? Não é um processo de um dia para o outro, não é um processo de 4 anos. É um processo que leva 5, 10, pode, cara, dependendo do estrago que fez, pode levar 20 anos. Venezuela da vida, uma Argentina da vida, vai levar 15, 20 anos para se recompor, caso a gente fale que, sei lá, aconteça um golpe e eles tirem esses genocidas que estão no poder, eles tirem esses genocidas, né, tipo Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, eles tirem esses genocidas, eu não considero eles seres humanos, para mim são todos genocidas, tirem esses genocidas do poder e coloquem pessoas decentes no poder. É 15, 20 anos para se reerguer, não vai ser de um dia para o outro. Simples assim. Mais fácil você aumentar a inflação quebrando sua economia do que você diminuir sua inflação e salvando a sua economia. É mais fácil quebrar do que salvar. Coloque isso na sua cabeça. Colocou, fica fácil de entender. Vamos voltar aqui à inflação de 11,80 para vocês continuarem vendo o estrago que é uma inflação alta. Ok, e o que isso significa na prática? Significa que, no momento em que você escuta sobre inflação, atente os seus olhos. Porque inflação não é aumento de preço. Aumento de preço é nada mais nada menos do que consequência, não causa. Então, quando o empresário vai lá e aumenta o preço, ele não está causando inflação. Ele está sofrendo com a consequência da inflação. Normalmente, quem é culpado, em média, do aumento da inflação é o Estado grande, é o Estado controlacionista, é o Estado planificado, né? O Estado que quer a economia planificada. Isso não aumenta a inflação de um nível que vocês não estão nem preparados para ver.
tá? Vocês não estão preparados para ver crianças na rua passando fome, porque vocês não veem isso diariamente, tá? Vocês aí que ficam em apartamentos luxuosos, acreditando que o melhor para o mundo é o comunismo, é o socialismo. Vocês que ficam atrás de um Play 4, né, um Play 5, acho que o mais novo é o Play 5, nem sei se lançaram já o Play 6. Ou sei lá o que, né? Vendo showzinho de Pablo Vittar, de Anitta, entre outras coisas, vocês não estão prontos para ver uma Venezuela, né, no Brasil, em que tem criança sofrendo na rua, em que tem pessoas comendo umas às outras, em que tem pessoas comendo bicho de zoo, né, de zoológico. Vocês não estão preparados para ver isso. Não aqui no Brasil. Quando vocês verem, porque se continuar do jeito que está o Brasil vai virar isso, vai acontecer que vocês vão quebrar a cara. A maioria que tem dinheiro guardadinho vai embora. 90% da pobredeada vai ficar aí se fudendo, né? Vai ficar se fudendo bonito. Tá bom? Consequências agora da inflação alta. Vamos às consequências. Primeiro, aumento de preço. Óbvio. Tá? Aumento de preço não é causa, é consequência. Segundo, fuga de capital. Porra, se a inflação tá alta, tá muito caro vender aqui. Você pensa, então maravilhoso, ele vai ter lucro. Tá, mas quem tem dinheiro para comprar? Se a inflação tá alta, o seu poder de compra diminuiu. Se o seu poder de compra diminuiu, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, não tem venda. Se não tem venda, não tem lucro. Se não tem lucro, a empresa quebra. Ela vai embora. Inflação alta, fuga de capital. Burocracia elevada, aumento de inflação. Burocracia elevada não é consequência de inflação acumulada. Burocracia elevada é causa de um efeito que vai levar ao aumento da inflação. Tudo bem? Ou seja, inflação é consequência de aumento de preço, de burocracia, de má gestão, de políticas protecionistas extremamente elevadas, intervencionistas. São políticas agressivas ao ponto de vista econômico nacional. Bom, acredito que no geral é isso aí, né? Para a gente fazer então um encerramento adequado, vamos apenas rever o que foi explicado até aqui. Tabela de preço desprezando qualquer outro gasto na produção e na venda. Eu só estou contando com produção e venda aqui, tá? Né, que é o custo e o preço de venda. Taxação de imposto sobre produção e imposto sobre venda. E inflação acumulada. Inflação acumulada é resultado de má gestão, é resultado de impressão de dinheiro, entre outras coisas. Ele é resultado de vários fatores que vão causar depreciação monetária na nação. Simples assim, acho que é compreensível. Isso aqui em cima eu terei outras aulas para explicar. Não será também muito difícil explicar isso aqui, que é basicamente câmbio. Entendeu isso aqui, vai entender câmbio também, porque de indireta e diretamente está ligado. Tá? Outra forma também de você barrar a inflação acumulada é a liberação da sua burocracia para permitir novas empresas entrarem no seu país. Por quê? Você me pergunta. Acontece que, quando você faz novas empresas virem para o seu país, você tem um aumento da reserva empregadiça, né? Empregatíssima. Não lembro como é que fala o termo correto. Mas você tem um aumento da oferta de trabalho, né? Da demanda por trabalhador. Com isso, você tem uma escassez de trabalhador que é necessário ser suprida. Com isso, quanto mais empresas vêm para o seu país, mais emprego elas geram. Quanto mais empregos elas geram, mais poder de compra do consumidor está na mão. Quanto mais poder de compra eles têm, mais eles gastam. Quanto mais eles gastam, mais se vende. Quanto mais se vende, mais lucro. Quanto mais lucro, mais prosperidade. Quanto mais prosperidade, mais empresas abrem, garantindo que essa roda continue girando até que um dia alguém seja estúpido de querer quebrar e ir contra.
normalmente é atropelado. O foda é, tem muito babaca seguindo esses caras que quer quebrar essa roda. Quando essa roda quebrar, vai ser todo mundo atropelado pelos estilhaços. Eu vou sentar e eu vou rir, porque eu já estou preparando minha grana para poder fugir do país se isso acontecer. Porque quando quebrar, eu quero estar bem longe, só assistindo de camarote a miséria que vocês vão viver. E eu vou rir, não vou chorar por quem é retardado. É retardado? Tem que sofrer. Simples assim, grosso e sem nenhum carisma. Se é retardado, tem que sofrer e sofrer o pão que o diabo amassou. Então vamos lá. É isso aí. Provavelmente você deve ter saído do vídeo nas primeiras chutadas que eu dei, né? Nas chutadas aí que eu dei. Mas se você está aqui até o final, agradeço. Acho que eu não precisarei explicar isso novamente. Caso seja necessário, caso você não compreendeu, pode chegar nos comentários. Vou deixar o meu WhatsApp, meu Insta, e eu vou criar um um TikTok aqui do... Ai, gente, agora eu esqueci o nome do meu próprio canal. do, do Imperial, né? Vou criar aqui um TikTok e tudo mais, que eu vou deixar tudo isso sempre compilado em videozinho curtinho para você chegar lá e poder rever a parte que você quiser, porque eu vou separar de acordo com o tema do assunto. Provavelmente eu vou fazer vídeos exclusivos específicos para a plataforma, né, que são vídeo curto. E aí vai. No caso, é isso, né? Não tem muita dificuldade. Agradeço por estar aqui até esse momento. Agradeço, tchau, tchau e fiquem bem. Por favor, continuem vendo os vídeos, curta, compartilha e comente de preferência. Prefiro muito mais os comentários do que as próprias curtidas e os próprios compartilhamentos. Meu chat é totalmente democrático, jamais irei apagar nenhuma mensagem e todas estarão visíveis. Até!